O deputado Mário Frias, produtor executivo do filme sobre a vida de Jair Bolsonaro, garante que o filme não recebeu um único centavo de Daniel Vorcaro. Repórter Misael Mainetti, chegando aqui com a gente, o que ele e a produtora estão alegando sobre tudo isso. Bem-vindo, Misael. Boa noite. Saia justa, hein, Tiago? Muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. Ontem, quando tudo aconteceu, Flávio Bolsonaro disse que se tratava apenas de um filho tentando buscar dinheiro para um filme sobre a vida do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas Frias apareceu, fez uma postagem, negou qualquer recurso ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, disse que não recebeu dinheiro nenhum. Pois bem, a gente tem então Flávio Bolsonaro falando ali, né, pedindo essa alta quantia em dinheiro para a realização desse filme, e temos em seguida Mário Frias falando que não recebeu dinheiro nenhum. Onde está esse dinheiro? Flávio Bolsonaro recebeu ou não? Tudo isso, né, agora está sendo investigado e está sendo apurado. Mário Frias afirmou que o longa está sendo produzido com dinheiro privado, recursos privados, e negou qualquer participação financeira de Vorcaro nesse projeto. A produtora responsável, que é a Gulp Entertainment, negou receber qualquer valor de Daniel Vorcaro para a realização de Dark Horse, esse filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. A empresa afirmou em nota que não recebeu um único centavo, usou esse termo. Nenhum centavo do dono do Master. Então, isso gerou um certo estranhamento, um certo mal-estar. Algumas pessoas chamam de contradição, outras de saia justa. Porque se Flávio Bolsonaro pediu esse dinheiro, ou até, como o Zema disse, cobrou esse dinheiro de Daniel Vorcaro, mas pediu naquele tom, né, meu irmão, falando assim como um camarada, um dinheiro privado, a gente teve muito rápido Mário Frias falando que não recebeu. Agora tem que resolver tudo isso em uma investigação para ficar claro aonde está esse dinheiro, se ele foi recebido por Flávio Bolsonaro ou não. Aproveitando a participação aqui no jornal Jovem Pan, também trago uma exclusiva. Consegui conversar com fontes que me confirmaram que a alta cúpula do PL está tentando uma reunião com o ministro André Mendonça, ele que é o relator da CPI do Banco Master. Eles estão tentando essa reunião depois dos áudios, né, de Vorcaro e também de Flávio Bolsonaro, justamente para saber o real impacto que aconteceu, né, em relação a esses áudios e tudo que pode agora se suceder depois da troca de mensagens e a repercussão que isso está tendo. Inclusive, essa reunião está sendo encabeçada pelo pré-candidato ao Senado, pelo Partido Liberal do Piauí. Estou aqui, Thiago Junqueira, havia assumido o nome dele, desculpa. Thiago Junqueira, ele que é coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, teria requisitado essa reunião. Eu ainda não sei se é uma reunião formal, uma audiência formal, ou se é apenas um encontro casual. Acredito que é uma reunião formal, uma audiência com o ministro André Mendonça, para tratar sobre esse tema, e aí seria a alta cúpula com a presença também de Flávio Bolsonaro. E dentro da alta cúpula, tanto do PL quanto do Partido Novo, tá todo mundo não, né? Mas grande parte dos parlamentares e aliados está insatisfeito com Romeu Zema. Na avaliação deles, ele se antecipou e aí disse, né, que Flávio Bolsonaro é imperdoável cobrar dinheiro de Daniel Vorcaro, que o Brasil não pode aceitar uma situação dessa. Então isso soou muito mal e ele agora é visto como uma pessoa não grata e é desconsiderado totalmente para a chapa com Flávio Bolsonaro. Antes havia uma certa esperança, vamos dizer, mas agora isso fica descartado. Vale lembrar que Romeu Zema, ele foi cogitado oficialmente, bateu na tecla, assim como Caiado, de que não ia ser vice de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à vice-presidência, de que ia tentar a pré-candidatura ao Planalto, e assim ele o fez, mas a gente sabe que as coisas mudam. Também já disse várias vezes que se Flávio Bolsonaro for para o segundo turno, ele apoiaria Flávio Bolsonaro. Como é que fica agora? A gente não sabe. Vamos continuar acompanhando.
Tiago. Os dias vão dizer, os meses vão dizer até a eleição. Até daqui a pouquinho, Misael. Para outras informações, acesse o nosso portal jovempan.com.br. Deixa eu chamar o Cristiano Vilela aqui no intervalo das nossas praças. Essa história de pedir audiência com o André Mendonça. Isso pode, não pode? O que ele pode... O que vai acabar sendo discutido numa coisa como essa? Olha, Tiago, poder, ele pode. É um senador da República pedindo uma audiência com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Naturalmente, não pode ser ali tomado um depoimento, não pode ser praticado nenhum ato processual. No limite, ele vai trazer algum elemento, algum esclarecimento e, eventualmente, uma conversa institucional. Naturalmente, o ministro vai estar cercado de assessores, até no sentido de fazer com que essa conversa não ultrapasse os limites republicanos. É importante a gente lembrar que são duas figuras públicas e que, por isso, não existe possibilidade de amarrar, Nosso site traz outros detalhes, outras informações, todo o detalhamento dessa operação desta quinta-feira, para você ficar muito bem informado aqui na Jovem Pan. Deixa eu chamar a Dora Kramer para falar mais sobre essas contradições em relação ao dinheiro, a quem patrocinou, não patrocinou o filme. As versões não estão batendo, Dora? Qual que é o termo que devemos usar em relação a isso? Menino, nem sei, porque as versões estão baratas. As pessoas vão ter que se ajustar, mas por que as versões ainda ficam confusas, o Tiago? Exatamente um dos motivos é esse aí pelo qual a cúpula do PL quer pedir uma audiência com o ministro André Mendonça para ver se consegue obter do ministro, e eu acho difícil obter, porque eu acho que a reunião vai ser exatamente no modelo em que o Vilela nos desenhou, que é aquela formalidade estrita. Eles querem saber por onde vai, até onde vai, o que se sabe, o que não se sabe. Então, num momento como esse de confusão, todo mundo tem medo de desmentir uma coisa como aconteceu com o senador Flávio Bolsonaro, né? Dizer que uma coisa era mentira para ser desmentido no momento seguinte. A pessoa tem medo de falar além do que deve, então é aquele momento de cautela. Então está todo mundo, por isso que as versões ficam desencontradas, porque todo mundo tem aquela expressão, né, Tiago, que eu acho que cabe muito bem, que é quando o ambiente está com essa confusão, é chamado barata voa. Neste momento, o que se tem, a barata voa. Mesmo o PT, na reação, parte para ataque. Você vê que tem tons diferentes de ataques, não tem ali uma estratégia muito bem delineada, muito bem concentrada, não. E a oposição, que é alvo dessa história, não vamos esquecer do Ciro Nogueira, que deve estar dando graças a Deus, né, de ter surgido essa história do Flávio Bolsonaro, que ele saiu um pouco de cena, mas está lá, não vamos esquecer. E também do que vem por aí, porque o próprio Daniel Vorcaro se gabava de ter relações profundas e ecumênicas com os três poderes da República. A Dora falou sobre o Ciro Nogueira, os fatos vão atropelando absolutamente tudo e muito rápido, Denise. O próprio Flávio Bolsonaro foi atropelado ontem pela divulgação desse fato. A gente viu a primeira reação dele quando foi questionado por um jornalista do Intercept que sabia que haveria divulgação dos áudios. Ele chamou ele de militante. Ele falou que não eram jornalistas, negou qualquer coisa, falou que não tinha nada a ver e depois ele admitiu que havia solicitado esses recursos para o financiamento. Aí o Mário Frias, que é bolsonarista também, nega, né, que tenha recebido esse dinheiro. Aí do outro lado vem a argumentação de que cláusulas contratuais impediriam a divulgação de quem era patrocinador do filme. Ao mesmo tempo, se admite que o dinheiro foi depositado no fundo que tem ligação com o advogado de Eduardo Bolsonaro e no mesmo estado que ele mora lá nos Estados Unidos. Então fica tudo muito mal explicado. Então tem uma ramificação através de fundo financeiro, tem o outro que seria para um patrocínio que é negado pelos produtores,
valores mesmo pela produtora que teria recebido. Então, eu acho que o rastreamento desse dinheiro é que pode mostrar efetivamente o que aconteceu. O dinheiro passou por Flávio Bolsonaro, ele foi encaminhado a esse fundo, ele chegou aos produtores do filme, para quem iria executar, porque Flávio falava de uma situação difícil, tanto do lado dele como do lado de Vorcaro. Então, dando a entender que sabia das dificuldades que o Master vinha enfrentando, ao mesmo tempo que ele colocava problemas financeiros do lado dele. Então, eu acho que só o rastreamento é que vai mostrar efetivamente o que aconteceu. E isso também mostra outras implicações desse caso, outras destinações de recursos.